Vamos dar então o texto introdutório, vamos dar a leitura. Se encontra na carta de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. E o Senhor diz: Então Ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém. Irmãos, um feliz sábado a todos, tanto para os nossos daqui de casa, como também os que vão nos acompanhar nessa manhã. Temos aqui, irmãos, um estudo que vamos fazer hoje. Um estudo que é polêmico, muitas das vezes, mal compreendido. E eu gostaria de trazer às nossas mentes, com base na palavra do Senhor, entendermos realmente do que o apóstolo Paulo estava a falar aqui. O título do nosso tema é Vanglória Santa vs Vanglória Profana. Então, esse texto introdutório que nós lemos, trata-se que o apóstolo Paulo dizia que de boa vontade, pois mais me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É a última parte do verso. Então nós entendemos aqui, irmãos, que essa vanglória que o apóstolo Paulo se referia aqui nesse texto, neste verso, se nós formos nos aprofundar nele, entendemos que uma vanglória como profana ou santa? É uma vanglória como? Santa. Por quê? Porque ele vai se vangloriar nas fraquezas. E nós vamos ler que tipo de fraquezas o apóstolo Paulo se referia. Hoje em dia, irmãos, entendemos que essa polêmica, portanto, sobre o espinho na carne que o apóstolo Paulo falava no capítulo 12 de 2 Carta a Coríntios, verso 7, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que me esbofear, a fim de que não me exalte. Portanto, aqui trata sobre uma exaltação própria, certo? O apóstolo Paulo se referia aqui que ele tinha medo de que podia vir a exaltar-se, não é? Mesmo sendo as boas coisas de Deus, era uma exaltação. Na verdade, irmãos, um profeta de Deus, aquele quem recebe visões e tem uma relação com Deus, e ele tem daquilo que se vangloriar, sim. É um escolhido de Deus, na verdade. Para os homens, ele pode se vangloriar até. Só que isto seria mal aos olhos de Deus. Então o apóstolo Paulo aqui diz que Deus permitiu que esse espinho na carne, Deus lhe permitiu para que ele não se vangloriasse, enobrecer ou exaltar. Eu tirei umas definições de vanglória, que é desvanecer, elevar, elogiar, enaltecer, engrandecer, exaltar, já falamos, gabar-se, louvar, ou jactar, orgulhar. Então vemos que quando isso é recebido no conceito humano, para a glória que venha para o ser humano, isso é um ato pecaminoso. Então muitas pessoas fazem uma grande confusão quando se trata digamos assim, do exaltar do apóstolo Paulo, a dizer que, na verdade, o espinho que estava na carne do apóstolo Paulo tratava-se de um pecado. Mas a Bíblia, nós hoje, nessa manhã, eu vou combater, digamos assim, pela graça do Senhor, essa relação ao espinho na carne, de que muitos dizem que é um pecado. E nós já vamos no verso que eles se baseiam,
que tratava-se, na verdade, do aguilhão da morte, ou um espinho da morte. Nós entendemos, irmãos, aqui que há um mal entendimento. O apóstolo Paulo, quando estava em Corinto, nós entendemos que, se nós vamos um pouquinho para trás para entendermos esse assunto, se nós vamos no capítulo 10 e capítulo 11, nós entendemos aqui que tratava-se do apóstolo Paulo defender a igreja de várias pessoas que vinham dentro da igreja, que se vangloriava com a lei de Deus. Vocês lembram que ainda tivemos um verso bíblico que falava sobre os judeus, de que se exaltavam com a lei de Deus, que ela tinha que ser guardada. Estamos a tratar sobre as leis cerimoniais. E eles falavam sobre a circuncisão. E estes eram judeus falsos, que diziam que pregavam a Cristo, mas na verdade era uma pregação de exaltação própria. Nós somos judeus, já reconhecidos por Deus, um povo escolhido de Deus. E todo judeu tinha que ser circuncidado. Então o apóstolo Paulo agora vem defender a igreja desses lobos, digamos assim, com vestidos, né, em vestes de ovelha. E ele vem lutar contra essas pessoas. No capítulo 10 fala sobre isso, sobre defender a autoridade apostólica. E o verso 3, eu gostaria que vocês me acompanhassem, que é para podermos entender do que se trata sobre o espinho na carne, né? Como é que ele chegou a falar que Deus, na verdade, ele permitiu que tivesse esse espinho na carne. Já vamos ver que se trata, na verdade, de uma doença que o apóstolo Paulo tinha e não era de um pecado do apóstolo Paulo, que nesse caso era a exaltação ou a vanglória ou o orgulho próprio. E quando ele se orgulhava, aquilo que ele fazia, nós vamos entender do capítulo 11, que o apóstolo Paulo, na verdade, ele se orgulhava com a cruz de Cristo. Orgulhar-se com a cruz de Cristo não fazem todos isso. Não é fácil se orgulhar com a cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo é um caminho de sofrimento. E nós vemos aqui que ele se abre perante a igreja e diz: se é para me gloriar, então vamos ver como é, de fato como eu me vanglorio perante vocês. Então, até que ele chegou a dizer que se alguém quisesse imitar, podia imitar os seus passos do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo fazia o quê? Ele seguia os pés de Cristo, os passos de Cristo. Então, ele se deu como exemplo. Agora, jamais ele podia se dar como exemplo de uma maneira errada, digamos assim, né? Então, tem alguma coisa que nós temos que nos aprofundar quando se trata sobre o espinho na carne do apóstolo Paulo. Eu ouvi aqui uma expressão, né, de que todos nós temos espinho na carne. E o problema do conceito do espinho da carne era o pecado. Na verdade, o espinho na carne, se fosse um pecado do apóstolo Paulo, ele não podia dizer no final, né, da sua carreira cristã: combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo, juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam sua vida. Muito bem, obrigado. Então, combati o bom combate, guardei a fé. Então, isso quer dizer aqui, né, que ele estava à espera, agora, depois de um combate da fé, ele estava à espera do quê? Da coroa. Estava prometida para ele. Então, nós vemos aqui um final que é concebido de uma maneira correta, né? De lutar para ganhar a coroa. Então, há uma luta aqui. E, na verdade, era uma luta contra o pecado. Nós vemos na experiência do apóstolo Paulo aqui que ele luta contra o pecado. E ele diz que nós temos que viver no Espírito. Eu queria dizer para vocês que aqueles que pensam, né, que o aguilhão da carne é o pecado, eles vêm para esse texto e dizem: estás a ver? Olha, o aguilhão da morte é o pecado. Então vem fazer comparação com o aguilhão do apóstolo Paulo na carne é o pecado. Mas quando nós vamos ler aqui, vamos entender de verdade que não se tratava do aguilhão na carne. E se tratava do aguilhão do pecado.
E vamos definir o que quer dizer o aguilhão da carne e o aguilhão do pecado. Então vamos ler para que nós entendemos, né? Não sei se já tem encontrado, portanto, 1 Carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 53, vamos ler em diante. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morto, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, aqui entendemos que, pronto, o aguilhão da morte é o pecado. Então, se voltarmos para a experiência do apóstolo Paulo, que dizia lá, com o aguilhão da carne, que Deus permitiu, né, que ele levasse com ele durante a sua carreira cristã, se é o pecado, então pronto, podemos fazer essa comparação de que realmente é pecado, né? Assim como os outros pensam. Mas quando nós falamos sobre a vitória da coroa, ele diz que ele venceu o pecado. E a sua coroa está guardada. Então alguma coisa está errada, estão a entender? Porque na verdade, nós como cristãos, nós só vamos ser salvos pela graça de Cristo, sim. Mas Cristo nos dá a sua graça para vencer o pecado. Senão, propriamente, o apóstolo Paulo estava contra aos seus ensinamentos. Porque nós lemos lá, em Romanos capítulo 5, como combater o bom combate. Na verdade, Deus diz que nós temos que viver em espírito, não servir à carne. Porque a carne é para a morte e o espírito é para a vida eterna. Nós vamos pensar nesse assunto e vamos refletir sobre ele. Portanto, voltar aqui no assunto. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte agora vem trazer a definição da morte e do aguilhão. Diz, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Bom, o que é que nós entendemos com isso? Aquele que peca, morará certamente. Certo? É isso que diz o apóstolo Paulo, na verdade. Se a gente voltar na carta de Romanos, capítulo 5, verso 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, quem foi esse homem? O Adão, certo? E pelo pecado a morte, estão a entender? Ou seja, a morte vem devido ao quê? Devido ao pecado, certo? Ok. Portanto, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Portanto, nós somos pecadores e o poder do pecado é o aguilhão. Qual é o símbolo do aguilhão aqui? Aqui a palavra Ellen White diz que o aguilhão, na verdade, o espinho na carne, do palavra grega diz que é o schlopos, uma peça de madeira indicada, um piquete ou uma estaca afiada. Os papiros também utilizavam a palavra para se refletir ao estilhaço ou lasca deixada sobre a pele e impossível de ser removido. Portanto, a palavra geralmente utilizada no Novo Testamento para espinho é atanca. Isto não nos interessa. Aguilhão. Aguilhão, eu estou aqui já dar a definição de que se refere a uma estaca, a um espinho também pode ser, que está por baixo da carne, que é complicado tirar, a não ser por uma cirurgia, ou uma coisa assim. É algo bem enfiado na carne, que é dificilmente tirar e traz sofrimento. Aguilhão, ou ao espinho da carne do apóstolo Paulo, se refere, na verdade, o símbolo do espinho, na verdade aqui, na carne, a palavra na carne, a Ellen White faz esse comentário. A enfermidade era física, ou seja, ela tratava, quando se tratava na carne, o espinho já definimos, a palavra espinho o que é. E a palavra na carne
trata-se sobre uma enfermidade que era física, não era mental e nem espiritual. Vejam só como é que diz aqui a profecia. A enfermidade era física, não era mental nem espiritual. Era algo evidente que lhe causava consideravelmente constrangimento, bem como desconforto e inconveniência. Era uma aflição que afetava os olhos. E nós já vamos ler em Gálatas, capítulo 4, que o próprio Paulo falava sobre a doença que ele tinha. Ainda mais se fala sobre uma enfermidade que ele poderia ter também. Continuar o raciocínio, então vamos ler em Gálatas, para nos entendermos que realmente se tratava aqui de uma doença do apóstolo Paulo que ele tinha. Portanto, nós estamos agora a tratar sobre a perplexidade ou a enfermidade do apóstolo Paulo que ele tinha e ao que ele se referia quando ele realmente disse aqui, na carta de 2 Coríntios, que era versículo 7, e para que não me ensoberbece com grandeza das revelações, foi imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, não é? Para me esbofetar, a fim de que não me exalte. Portanto, Deus permitiu que Satanás, não é, trazesse uma doença, não é, afligisse, digamos assim, o apóstolo Paulo com uma doença, para que ele não se exaltasse com as visões que o Senhor lhe dava. E nós daqui a pouco vamos ver que Ellen White sofreu as mesmas consequências. Aliás, a própria Ellen White permitiu ou pediu que o Senhor Jesus trouxesse, de alguma forma, a aflição sobre ela, para que ela não se exaltasse, não é, com as visões que ela recebia. Nós já vamos ler esse texto, este parágrafo que se encontra no primeiro Testemunhos para a Igreja, volume 1, é logo as primeiras páginas, sobre a primeira visão de Ellen G. White. Então, vamos continuar o raciocínio. Portanto, capítulo 4 de Gálatas fala sobre a nossa filiação em Cristo, o texto dado aqui, e vamos ler do verso 12 e diz o seguinte: sendo qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendeste. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Falava tanto para os Gálatas como para os Coríntios. E ele andava com essa enfermidade física, na verdade. E posto, verso 14, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto. Portanto, essa enfermidade que o apóstolo Paulo tinha, certo? Podia trazer um certo desprezo para o apóstolo. Porquê? E ele sendo um apóstolo, né, que revelava as suas visões, que tinha conexão com Deus diária, e ele se perguntava como é que um apóstolo, Deus prometia que ele tinha esse tipo de doença, né? Na verdade, os apóstolos e os profetas, todos tinham um problema, digamos assim, algo que Deus permitia para que eles não se exaltassem. Deus permitia que algo vinha os afligir. Então nós entendemos aqui que do verso 15, continuando, antes me recebeste como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Verso 15 é muito importante. Que efeito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, tereis arrancado os próprios olhos para nos dar. Então, por meio dessa afirmação e expressão do apóstolo Paulo, e ele primeiramente se refere a uma enfermidade física e depois ele vem trazer a expressão da igreja de que eles estavam prontos para dar o próprio quê? Os próprios olhos. Arrancando os próprios olhos. Da palavra arrancando os próprios olhos é a expressão de afeto profundo e uma referência à possível doença nos olhos de Paulo. É o seguinte, nós podemos dizer sim que poderia ser isso, não é, que se tratava quando ele se falava sobre o aguilhão da carne.
Por quê? Porque a própria Ellen White falava que ele tinha uma enfermidade física. Mas nós não sabemos 100% que realmente era por causa dos olhos ou era alguma doença. Alguém dizia que ele podia ter alguma malária que ele tinha apanhado e então Deus permitiu que ele sofresse com isso bastante tempo. Mas que também o problema também era dos olhos. Que ele também podia ter esse problema dos olhos. Portanto, quando se refere ao aguilhão na carne, a Ellen White diz que era uma enfermidade física, não era mental nem espiritual. Eu queria que nós ficássemos aqui. Portanto, a enfermidade física de que se tratava, que podemos sim afirmar, é que não era algo mental e nem espiritual. Então, por meio dessas duas palavras, mental e espiritual, nós podemos comparar espiritual, que não era um pecado de que o apóstolo Paulo sofria. E não era nenhum problema mental. Então temos que excluir a palavra espinho na carne, pecado. Agora, voltando para o assunto de Romanos, capítulo 5, nós nos referimos que o aguilhão da morte, vejam só, aguilhão da carne, aguilhão da morte. Portanto, para que nós possamos entender o que é o aguilhão da morte, vamos à carta de Romanos capítulo 5 e aqui nos dá a resposta no verso 12 e diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Portanto, irmãos, a lei nos condena para a morte. Se alguém pecar contra a lei de Deus, a condenação contra a lei, o resultado do pecado é o quê? A morte. Portanto, quando o apóstolo Paulo fala aqui sobre o aguilhão da morte, quando Deus virá na sua glória, e quando Ele vai ressuscitar os mortos que morreram em Cristo Jesus, os mortos vão exclamar: onde está o morto da tua vitória? Onde está o morto do teu aguilhão? Ou seja, o aguilhão, na verdade, aqui sim se refere ao pecado. O aguilhão do pecado, que é a morte. Quando se trata aqui sobre a ressurreição, o apóstolo Paulo, na verdade, diz assim: não haverá mais morte. Não haverá mais essa dor na carne, esse aguilhão que é o pecado. Os crentes ressuscitam em Cristo Jesus. E ressuscitam com a vitória. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado e a morte jamais existiria e não vai existir mais para nenhum daqueles que moram em Cristo Jesus. Quando Cristo virá, esse poder da morte será vencido. Por quê? Porque ninguém vai morrer mais. Estão a entender, irmãos? O apóstolo Paulo se refere a isso, que esse aguilhão que segurava o homem no túmulo, e ele, quando vai ser ressuscitado, vai clamar: a vitória é da nossa parte. O Satanás não vai ter mais poder para nos derrotar, porque não vai existir mais pecado, não vai existir mais sofrimento e não vai existir nem mais morte. E então agora o apóstolo Paulo vem se gloriar-se com o quê? Vamos ver se esse tipo de vanglória era uma vanglória santa ou era algo pecador. Vejam só como é que ele diz aqui sobre os seus sofrimentos, no capítulo 11, versos 16 em diante. Diz assim: outra vez digo, ninguém me considera insensato, todavia, se o pensais, recebemos com insensato, para que também me glorie um pouco. E agora vamos ver sobre que tipo de glória ele se gloriava aqui. O que falo, não o falo segundo o Senhor, e sim como por loucura nessa confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolereis os insensatos. Tolereis quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem vos exalte, quem vos embofeteia no rosto. Ingloriamente o confesso, como se formos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo. Também eu tenho. São hebreus também eu, são israelitas também eu. Sou na descendência de Abraão também eu.
Sou ministro de Cristo, falo como fora de mim. E eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apredajado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigo de rios com perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, perigos no deserto, em perigos no mar, e etc, etc, etc. Queridos, nós entendemos aqui que esse tipo de glória que o apóstolo Paulo trazia, na verdade era uma glória santa. Era uma glória em Cristo Jesus, pelos sofrimentos que ele tinha por causa de Cristo Jesus. Então, esse tipo de sofrimentos nós devemos, como cristãos, devemos ter. Devemos nos gloriar no Senhor. Queridos irmãos, para concluir, vamos ler aqui um texto de Ellen G. White. E é um tema muito profundo, mas não vamos abordar tudo. Eu só queria que os irmãos entendessem de que o aguilhão na carne do apóstolo Paulo não se tratava do pecado. E o aguilhão que o apóstolo Paulo falava aqui na ressurreição era o aguilhão da morte, não era o aguilhão da carne. O aguilhão da carne era uma enfermidade que o apóstolo Paulo tinha. E o aguilhão da morte, na verdade, era aquilo que o Satanás nos mantia. Enquanto estamos nas mãos de Satanás, o poder do pecado e a morte é um veneno que ele nos dá. E realmente todo ser humano deve morrer. Por quê? Porque todos pecaram. Mas nós vamos ressuscitar sim. E vamos trazer, cada um de nós, essas palavras. Onde está o morto a tua vitória? Onde está o morto o aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Ou seja, o pecado nos mantinha no nosso sepulcro. Mas agora, por meio de Cristo Jesus, vamos receber a vitória. Vamos receber a vida eterna. Preparando-se para receber o selo de Deus. Efésios 5:26 diz assim: para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esse é o desejo do Senhor, nos apresentar como uma igreja perante o Pai, irrepreensíveis, sem mácula e nem ruga, nem coisa semelhante. A Ellen White aqui vem fazer uma pergunta que eu gostaria que todos nós fizéssemos agora atentos. O que estáis fazendo na grande obra de preparação? Os que se estão unindo com o mundo estão se ajustando ao modelo mundano e preparando-se para o sinal da besta. Os que desconfiam do eu humilham-se diante de Deus e purificaram a alma pela obediência à verdade. Estão recebendo o molde divino e preparando-se para receber na fronte o selo de Deus. Quando sair o decreto e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. Ou seja, não vai ter mais como voltar. Quem está o imundo, vive na imundícia. E o santo se santifica ainda. Esse será o nosso estatuto. No final, não tem como mais mudar de vida. Agora é o tempo de prepararmos. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres com língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebam o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Observe, irmãos, que o apóstolo Paulo, quando diz que ele guardou a fé, e ele lutou para que a sua coroa fosse guardada. Não existe encabimento que ele pudesse ter algum pecado na sua vida. A sua vida foi uma vida santa, imaculada, que ele exprimiu. Olhem para mim, porque eu sigo os passos de Cristo. E ele se deu como exemplo. Os acontecimentos que se desenrolam sobre a terra são devidamente observados no céu, pois por esses os seres humanos estão sendo postos à prova.
Cada pessoa individualmente, se quer receber o selo de Deus vivo, tem que ouvir a palavra do Senhor e executá-la com exatidão. Não pode haver coisas tais como religião do acaso. Se os homens quiserem ter um lugar na família de Deus, temos que ver uma vida santa, imaculada. Agora, enquanto os 4 anos estão contendo os ventos, e o tempo de fazer firme a nossa vocação e eleição. Queridos irmãos, nós vamos ser provados individualmente. Cada pessoa por si. Não podemos ficar com o pensamento de que algum ser humano pode viver com algum aguilhão na carne. Ou um pecado que nós pensamos que podíamos ter. Se vai ser encontrado esse pecado em nós, como foi afirmado por muitas pessoas, o final vai ser destruição total. Porque no ser cristão não pode haver nenhum pecado. O amor de Cristo jamais vai nos separar das tribulações. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Por amor de ti somos entregues a amor todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Irmãos, nem a morte, nada jamais vai nos separar do amor de Cristo. O apóstolo Paulo passou por estes todos os sofrimentos e a sua coroa está guardada. A pergunta que eu faço para nós hoje: estamos nós dispostos a vencer os nossos maus caráteres, os nossos pecados conhecidos? Estamos nós prontos a viver uma vida sem pecado, uma vida santificada para o nosso Deus? Que essa seja a nossa oração e o meu desejo nesta manhã. Amém.